Olá, seja bem-vinda aqui no canal. Bom, para você que não me conhece, eu sou Renata Aires, bonequeira, e há 5 anos eu faço bonecas de pano. Bom, o vídeo de hoje é mais um explicativo, porque a pergunta que eu mais recebo quando tem aula é a seguinte: Renata, esse molde pode ser usado no algodão cru? Pode ser usado no tricoline? Então hoje eu venho trazer esse vídeo aqui explicativo para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Para mostrar para vocês a diferença entre os tecidos e qual tecido eu uso e por que eu uso esse tecido. Então vamos lá. Bom, mostrando aqui para vocês as 3 bonequinhas, eu tenho a bonequinha feita no tricoline. Porém, esse é o tricoline do Fernando Maluhy, que é um tricoline que possui um pouco de elastano. Então, ele estica um pouco mais do que o tricoline comum. Essa marca do Fernando Maluhy é uma marca bem conhecida, bem famosa. É também um tecido um pouco mais caro, porém, o resultado dele fica muito bom. Então, essa foi feita no tricoline. Essa bonequinha do meio foi feita no algodão cru. Ó, percebam a diferença do tricoline para o algodão cru. É bem nítida a diferença. Espero que consiga passar aí para vocês no vídeo bem certinho, ó. Esse tricoline, por ele ter um pouco de elastano, ele ficou mais cheinho. As partes do corpinho, ó, ficou mais cheinha, o rostinho mais gordinho, o corpinho mais gordinho, tá? Então ficou uma bonequinha mais próxima do tecido que eu uso, que é a malha. E essa aqui, no algodão cru, ficou bem mais magrinha, ó, o corpo, olha a diferença do corpo das duas, né, das partes também, o bracinho, ó, bem mais magrinho, a cabecinha também ficou menor, porque o tecido não estica, né, não tem elastano, então ficou bem menor a cabecinha. O algodão cru também desfia mais, ó. Então, para fazer a parte do fuxico, quando eu fui costurando na cabeça, ó, conforme eu fui fazendo o enchimento, ele foi soltando o tecido, por ele desfiar mais, tá? Então, a trama do algodão cru também, ela é bem mais aberta, então fica bem aparente, olha, os buraquinhos da trama, fica bem aparente aqui na bonequinha. E a do tricoline, ó, a trama fica bem fechadinha, então fica bem bonitinha essa boneca aqui, ó, feita no tricoline, tá? Tricoline do Fernando Maluhy. E a bonequinha, que é o tecido que eu uso, que é a malha fio 24 ou também a fio 30. A malha fio 24, ela é um pouco mais fina e tem a trama um pouquinho mais aberta do que a fio 30. Então, a fio 24 é mais fininha, a fio 30 um pouquinho mais grossa e tem a trama da fio 30 tem a trama um pouquinho mais fechada. Mas o resultado é esse, ó. Olha a diferença no corpinho e na cabecinha, também nas partes, ó, a perninha, o bracinho, fica bem fofinha, bem gordinha, porque a malha, ela estica, então ela tem uma elasticidade maior. Então ela fica uma bonequinha bem fofinha. A cabecinha dela também fica maior, e para fazer o enchimento, a cabecinha também fica mais redondinha e fica maior, tá? Então, a malha que eu uso, o tecido que eu uso para fazer as bonecas é a malha fio 30 ou fio 24. A malha é a malha cardada. Então, tem meninas que me perguntam sobre algodão cru, tricoline, ou também sobre outras malhas, né? Tem a malha penteada, tem a malha PV, tem o cotton, tem outros tipos de malha também. A malha cardada, que é a malha que eu uso, ela é 100% algodão, tá? E a malha, por exemplo, a PV, a cotton, ela tem uma mistura de poliéster. Então, ela vai esticar um pouco mais também,
tá? Então, precisa sim fazer os ajustes para fazer os outros tecidos, porém, todo molde, ele pode ser feito em qualquer tecido. Então, você pode sim fazer uma bonequinha a partir do tecido que você tem, porém, os moldes vão precisar ser ajustados. Por exemplo, se for fazer no algodão cru, como que eu aconselho fazer? Aumenta um pouquinho o tamanho do molde para ele ficar, para a bonequinha ficar um pouco maior. Ou diminui o molde da roupinha para caber no corpinho das bonecas, tá? Então, por exemplo, a malha PV, o cotton, as outras malhas, ela estica mais. Então, o que você tem que fazer? Diminuir um pouco o molde para não ficar uma boneca muito exagerada, muito gordinha, né? Muito gordinha e muito maior, porque ela também estica no tamanho e na largura. A malha cardada estica somente na largura, então o tamanho vai ser exato. Então eu quis trazer para vocês ela crua, a bonequinha assim, para vocês verem a diferença das cabecinhas, a diferença dos tecidos, a trama, tá? O volume. Então eu quis trazer elas assim. E agora eu vou colocar os cabelinhos nas bonecas e vou trazer também os vestidos para vocês verem a diferença de vestido, sapatinho, a diferença das bonecas vestidas, tá bom? Lembrando que o molde que eu usei foi o mesmo, sem diminuir, sem aumentar para todas as bonecas. Então, o mesmo molde que eu usei para fazer essa bonequinha de malha, eu usei para fazer as outras bonequinhas também. E tá aí a diferença. Outra diferença que eu quero que vocês percebam é a dos olhinhos. Eu gosto de fazer a boneca na malha, porque os olhinhos ficam bem certinho, ó. Fica bem fundinho, fica bem perfeitinho, né? Fica mais harmonioso. E aqui, ó, no algodão cru, por exemplo, os olhos ficam ressaltados. Então, assim, eu particularmente, tem gente que gosta, não tem problema, mas isso é uma opinião minha, tá, meninas? Então, particularmente, eu gosto do olhinho mais fundinho, mais aprofundado, tá? Porque fica mais harmonioso, na minha opinião. E aqui, ó, no tricoline também o olhinho ficou ressaltado, ó. O olhinho ficou bem para fora, não ficou tão fundinho, porque o tecido não tem uma elasticidade, então ele não aprofunda muito. Logo, ele aprofunda no primeiro momento, mas depois ele volta ressaltando o olho para fora, tá? Então essas foram as diferenças. E agora eu vou fazer os cabelinhos, e aí eu venho mostrar para vocês as roupinhas, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês a diferença já com as roupinhas, ó. O cabelinho, né? A diferença com o cabelinho. Ó, a cabeça fica bem redondinha, fica maior a cabecinha. Ó, a roupinha fica bem justinha no corpo. Ó, eu consigo puxar ela bem pouquinho, tá? Então ela fica bem justinha no corpo, fica bem certinho. Essa é o molde que eu uso, tá? Para fazer com a malha. Então essa aqui é a bonequinha da malha, tá? É o molde que eu uso, que eu envio para vocês já nesse material, com a malha. A bonequinha de algodão cru, ó, ela deu uma diferença bem grande na roupinha, ó. A roupinha precisa fazer bastante ajuste, ó, essa é a diferença. Ó, um dedo, tá? Assim, ó. Então, ficou bem larga a roupinha, lembrando que eu usei o mesmo molde para as 3 bonequinhas. Então, ó, aí a roupinha já fica bem larga. O sapatinho no algodão cru também ficou bem grande, ficou bem largo, ó, grande. Na malha ele fica bem certinho. Aqui na frente, aqui na perninha também fica bem certinho. E aqui no algodão cru, ó, já deu uma diferença bem grande o sapatinho, tá? E no tecido tricoline, tá? Do Fernando Maluí, que é um tecido que tem um pouco mais de elastano. É um que chegou mais próximo da malha, o resultado que chegou mais próximo da malha.
Eu só não gostei muito do resultado nos olhinhos, que os olhinhos ficou bem ressaltado. Mas o corpinho eu gostei bastante nesse tecido, ó, também dá a diferença bem pouquinha mesmo, ó, do molde. Então é o que chega mais próximo, é o tricoline do Fernando Maluhy. Aqui também, ó, o sapatinho dá uma diferença pouca, aqui na frente também ele fica quase certinho. Então essa é a diferença dos tecidos para fazer as bonequinhas, tá? Lembrando que a malha você não consegue encontrar em qualquer lugar, né? A malha ela é um pouco mais difícil de achar, porém o resultado da malha é sem comparação, né? Assim, eu particularmente uso e gosto bastante da malha. Já tentei trabalhar com algodão cru, não consegui, não me identifiquei. Então, eu prefiro sim trabalhar com a malha. Se eu posso dar um conselho para vocês, que trabalhem com a malha. Hoje em dia, não é fácil de encontrar na cidade de vocês. Olha a diferença das bonequinhas. Não sei se vai dar para ver direitinho aí. Ó, olha a diferença das bonequinhas em pé. Bom, então, se tem um conselho que eu posso dar para vocês, é que trabalhem com a malha, tá? Fica uma boneca mais bem feitinha, o acabamento dela fica bonitinho, fica uma boneca fofinha, gostosinha de apertar. Então, para fazer aí os moldes que eu uso, as bonecas que eu faço, procurem fazer também com a malha para ter um resultado melhor, tá? Mais aproximado. Então, esse foi o resultado, meninas, trouxe para vocês. Um vídeo explicativo, como tem várias perguntas, sempre tem essa pergunta, né, sobre o tecido, qual tecido usar para fazer as bonecas. Então, quis trazer esse vídeo aqui para vocês hoje, bem detalhado, bem explicadinho, para vocês verem a diferença. A boneca pode ser feita, sim, com o tecido que você achar melhor, com o tecido que você já está acostumada, porém, vai ter diferença, sim, no resultado final da boneca, tá? Então, se você quer ter um resultado mais parecido, mais próximo com o que eu faço, então procurem aí usar a malha fio 24 ou a malha fio 30. Para quem não encontra essa malha na cidade de vocês, eu tenho a malha, eu disponibilizo a malha, tá? Então eu vendo, vou deixar na descrição aqui o link do site que você pode estar adquirindo as malhas, envio aí para todo o Brasil, tá? Então, pode estar entrando no meu site e olhando sobre as malhas. E também, quem não quiser adquirir comigo, tem aí na internet várias lojas que vendem malhas também, tá? Se você não encontra na sua cidade, então procura comprar pela internet, tá? Eu não dou garantia sobre a qualidade das malhas, né, que são vendidas por aí. A malha que eu uso, eu garanto que ela é de boa qualidade, que ela é ótima para ser usada. Então, fica aí a critério de vocês. Mas quero falar para vocês que também, quem tem já habilidade, que gosta de trabalhar já com algodão cru ou com tricoline, dá para fazer sim, basta fazer uns ajustes nos moldes, tá? Se for para fazer no algodão cru ou no tricoline, faz ajuste aí nas roupinhas, que dá certo também. Agora, se tem um conselho que eu possa dar para vocês, é que trabalhem com o tricoline ao invés de trabalhar com o algodão cru. Porque o algodão cru, ele é um tecido mais barato, né? Mas o resultado final dele não sai tão perfeito quanto o tricoline, devido à qualidade do tecido. Então, a trama do tecido é mais abertinha, dá para ver mais as aberturinhas, os furinhos do tecido, né? Então, a qualidade do tricoline é muito melhor do que o do algodão cru. Então, quem ainda não usou o tricoline, faça essa experiência. E quem ainda não usou a malha, faça também a experiência com a malha para ver qual tecido se identifica mais para estar trabalhando, tá bom, meninas? Espero ter ajudado vocês aí nessa dúvida, espero ter tirado todas as dúvidas de vocês, tá? E sempre que me perguntam, né? Então agora tá aí a resposta para vocês, tá, meninas? Um vídeo explicativo
sobre as diferenças do corpinho, sobre as diferenças das roupinhas, do sapatinho, tá? Então, espero ter ajudado vocês aí e espero que esteja bem claro aqui para vocês a diferença entre eles, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.